E aí, galera, muito boa tarde. Aqui, professor Carlos Mainardes, do Física em Mox, em mais uma transmissão ao vivo da série 60 Lives. E nós estamos aqui, chegando hoje na live de número 50. Bom, essa live ela está ocorrendo às 3 horas da tarde, que é o horário que eu tenho disponível na terça-feira, mas o horário normal dela, na segunda, na quarta, na quinta e na sexta-feira, é sempre 17h15. Hoje nós vamos falar sobre potência e energia elétrica e, é claro, nós temos aí alguns exercícios programados ao longo dessa live, beleza? Então, vamos nessa aí, vamos ver o que está programado hoje, o que eu coloquei para vocês. Se não deu um like ainda, dá um like aí para o Física Inbox, vamos lá, ajuda o canal. Também pode compartilhar com os seus colegas. E agora vamos nessa. Deixa eu colocar aqui o nosso material de estudo, certo? Então tá aí o nosso material de estudo. Fazendo aqui a transição, olha só. E tá aí. Então olha só, galera. Nós temos aqui, hoje, como eu comentei, os conceitos de potência elétrica e de energia elétrica. Então, eu começo relembrando lá da potência mecânica, tá? Que a potência, o que é? É uma razão, é uma divisão entre o trabalho e o tempo. Então, aqui está a equação, a potência é o trabalho é representado pelo W, e ΔT é o intervalo de tempo, certo? Então, esse é o conceito de potência. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos adaptar aí essa equação para a potência elétrica, certo? Então, é isso que eu vou mostrar aqui. Nós vamos adaptar essa equação para a potência elétrica. Então, olha só, observa que nós temos aqui um fio condutor. Nesse fio condutor, nós já tivemos a aula de ontem sobre corrente e resistência, então nós sabemos que as cargas elétricas, que são os elétrons livres, elas têm um movimento ordenado através do fio condutor. Então, elas têm um movimento ordenado através do fio condutor. E por que isso acontece? Por causa da diferença de potencial elétrico que existe entre as extremidades do condutor. Então, aqui você vê no meu desenho o polo positivo, o polo negativo. Os elétrons estão em movimento do polo negativo para o polo positivo. E não se esqueça que a corrente convencional tem o sentido da direita para a esquerda, porque a corrente convencional ela é contrária ao movimento dos elétrons, certo? Mas veja, o trabalho elétrico, isso aí foi visto na aula de diferença de potencial e trabalho. O trabalho elétrico é um produto das cargas vezes a diferença de potencial, que seria justamente essa diferença de potencial através das quais as cargas em movimento experimentam. Então, se eu tenho que trabalho é carga multiplicada por diferença de potencial, mas potência, como eu mostrei, é trabalho dividido pelo tempo, observe que ao substituir o trabalho por carga vezes DDP, então eu fico aqui com potência, carga vezes DDP, dividido pelo tempo. Só que vimos ontem que a corrente elétrica é a razão da carga pelo tempo. Observe então que potência elétrica é igual à corrente elétrica que está passando pelo condutor, vezes a diferença de potencial nos extremos desse condutor. Então, essa é a equação da potência elétrica, certo? E veja só, agora eu posso combinar essa equação da potência elétrica com a equação da resistência elétrica que a gente viu ontem. Ontem nós vimos que a resistência elétrica é uma razão entre a DDP e a corrente elétrica, tá? Então aqui eu falei que a resistência é uma razão entre a DDP e a corrente elétrica, mas aqui está isolada a DDP. Então é um produto da resistência vezes a corrente. Observe que quando nós substituímos esse termo, ΔV igual a RI, nessa primeira expressão da potência, I vezes ΔV, substituindo ΔV por R vezes I, nós ficamos com potência igual a I, que multiplica RI. I, que multiplica I, fica I ao quadrado vezes R. Então, potência I ao quadrado vezes R. E nesse caso, a potência, se eu isolo a corrente elétrica, observe que isolando a corrente elétrica, eu fico com diferença de potencial sobre
resistência. Se eu substituo, então, no lugar da corrente DDP sobre a resistência, multiplico DDP por DDP, fico com DDP ao quadrado, dividido pela resistência, tá? Então tá aí, observe que aqui nós temos três equações para a potência elétrica. A primeira é uma expressão geral, potência corrente vezes diferença de potencial. Então essa aqui é uma expressão geral, tá? Para a potência elétrica. E aqui nós temos a potência dissipada por resistores. Então potência I ao quadrado vezes R, ou potência DDP ao quadrado, que é o ΔV ao quadrado, dividido pela resistência. Só que aqui tem dois segredinhos, né? Um segredinho que eu vou contar para vocês, tá? Então, um segredinho muito importante, muito útil. Então, olha só. Primeira dica muito útil, tá? Em uma associação em série, eu já estou aqui te aconselhando a sempre utilizar a equação P igual a I ao quadrado vezes R. E por que utilizar essa equação numa ligação em série? Então, eu estou dizendo que, preferencialmente, use essa aqui. Por um motivo muito simples. A corrente elétrica, numa ligação em série, ela tem um único caminho a percorrer. Então, ela passa por todos os três resistores. Tá? Ela passa por todos os resistores a mesma corrente elétrica. Enquanto que a DDP, se você olhar aqui em verdinho, ela é o quê? Ela é dividida, a DDP é dividida entre os resistores. Por isso que aquela equação P igual a DDP ao quadrado sobre R para analisar qualquer circuito em série, ela é péssima, ela não é boa. Então a equação boa para circuitos em série, tá? Para circuitos em série, é potência I ao quadrado vezes R. Guarda essa dica que ela é valiosa. O Enem adora questões de potência e energia. Ó, quando eu falo adora, adora de paixão, ama, tá? E se você pega um circuito em série que você precisa fazer análises, né? No Enem eles primam muito por essa questão da análise. Essa aqui é a equação de potência que você deve utilizar num circuito em série para análise. E qual é a justificativa? Que a corrente elétrica ela vai ser a mesma. E observe que aqui, olha só, quanto maior a resistência, maior a potência dissipada por esse resistor. Quanto menor a resistência, menor a potência. Então, quer dizer, numa ligação em série, o resistor que tem mais resistência dissipa mais potência. E o resistor que tem menos resistência dissipa menos potência, certo? Agora veja só, a outra dica é para o circuito de resistores em paralelo. Então, quando nós temos um circuito de resistores em paralelo, aqui eu já aconselho que você use potência DDP ao quadrado dividido pela resistência. E qual é o motivo? Observe que a corrente aqui sofreu divisão. Eu tenho dois resistores em caminhos diferentes. A corrente foi dividida, por isso que não é bom utilizar potência I ao quadrado vezes R numa ligação em paralelo, porque a corrente se divide. Mas a DDP, que você vê aqui em vermelhinho representado, é a mesma. Como a DDP é a mesma, essa é a justificativa, essa é a melhor equação para analisar circuitos em paralelo. Observe que quanto maior a resistência, menor a potência dissipada, e quanto menor a resistência, maior a potência. Então, numa ligação em paralelo, por exemplo, com os dois resistores sendo diferentes entre si, no resistor de menos resistência, teremos mais potência dissipada. E no resistor de mais resistência, menos potência dissipada. Observe que a corrente elétrica aí acompanha a potência. Quando a resistência é mais alta, passa pelo resistor uma corrente mais baixa. E quando a resistência é mais baixa, passa pelo resistor uma corrente mais alta. Tranquilo? Então tá aí, já dei as dicas a respeito das equações que você deve utilizar para analisar circuitos em série paralelo. Agora observa aqui o conceito de energia elétrica. A energia elétrica dissipada por qualquer aparelho elétrico, tá? Observe que ela é um produto da potência desse aparelho pelo tempo de utilização. Então ali eu coloquei uma fotinho de um telefone celular que está ligado para recarregar. E no caso, quanto de energia esse aparelho ele consome?
Então, quando a energia ele consome é um produto da sua potência, potência do aparelho, potência nominal, que vem lá nas especificações técnicas desse aparelho, pelo tempo que ele fica ligado. No recarregar, observe que a energia que ele acumula nas suas baterias seria então um produto da sua potência pelo tempo que ele fica, no caso, carregando, certo? Então, o importante aqui é a ideia de que potência elétrica, tá? É um produto, desculpe, falando potência, energia elétrica. A energia elétrica é um produto da potência do aparelho elétrico pelo tempo que ele fica ligado, certo? Então esse é o conceito de energia. Também fique esperto a respeito disso, porque no Enem eles cobram muito essa questão de consumo de energia elétrica, porque é algo que afeta todos os brasileiros. Então, quer dizer, se você quer uma dica para Enem, professor, uma dica para Enem, a dica está aí, ó. Energia elétrica. Em quase todos os anos tem questões de energia elétrica. E tem vezes que tem mais até do que uma questão envolvendo energia na prova do Enem. Então fique muito atento a respeito disso, tanto energia elétrica como energia mecânica. Tá? E aqui, muito importante lembrar, porque quando nós analisamos situações de consumo de energia elétrica, tá? Consumo de energia elétrica, o que acontece? Nós precisamos saber fazer a conversão entre o joule e o quilowatt-hora. Por quê? Porque, por exemplo, todo brasileiro recebe na sua casa uma fatura de energia elétrica. Mas essa fatura de energia elétrica ela não vem em quilowatt-hora. O consumo, desculpa, ela não vem em joule, tá? O consumo de energia elétrica na fatura que a empresa lá de energia elétrica cobra da gente, ela vem em quilowatt-hora. E por que não vem em joule? Se joule é a unidade do sistema internacional, né? Não vem em joule porque o valor em joule seria estupidamente alto. Muito, muito alto. Um valor muito alto em joule e as pessoas teriam dificuldade em compreender aquele valor numérico. Então elas não conseguiriam acompanhar o consumo. Já quando a energia é dada em quilowatt-hora, que é o que acontece na conta, então aparece lá o consumo mensal lá do brasileiro, da família dele, 200 kWh no mês, 180 no outro, 190 no outro, 205 no outro. E aí o que ele consegue? Ele consegue acompanhar facilmente. Estava 180, agora esse mês está aqui 200. Aí ele vai lá e diz, família, nós estamos gastando demais, nós temos que baixar. E aí o que acontece? Outro mês baixou para 190, né? Então ele consegue fazer essa comparação porque os valores são pequenos, estão em quilowatt-hora. Tá? Em joule, o valor seria muito grande e muita gente não consegue fazer a leitura desse número. E assim embananar com o número mesmo. Então veja só, aqui eu estou lembrando que um joule é 1 watt vezes segundo. 1 joule é 1 watt vezes segundo. Então aqui o que eu estou utilizando? Regra do encadeamento. Nossa, professor, nunca vi regra do encadeamento. Então você tem que ir na live 1, na live 1 aqui do Fiskenbox da série 60 Lives, tá? E lá na live 1 tem lá a regra do encadeamento. Então veja, o que eu preciso transformar? Quilowatt-hora, eu preciso, no caso, aqui transformar em watt, no caso, vezes segundo. E watt vezes segundo é joule. Então observe que eu tenho aqui, ó, separando kilowatt, kW, kilowatt. Esse kilowatt, ele está aqui como se fosse um numerador. Então no denominador eu coloco 1 kilowatt. Mas eu sei que 1 kilowatt é 1000 watts, ou seja, 10 a terceira watts. Então eu coloquei aqui 10 a terceira watts. Mas também eu tenho aqui uma hora. E como eu quero cancelar essa hora, então eu coloco lá no denominador também uma hora. E eu sei que uma hora tem 3.600 segundos, então é 3,6 vezes 10 a terceira segundos. Observe que com essa operação, eu consigo, por causa da inversão, de ter quilowatt-hora no numerador e colocar kilowatt e uma hora no denominador, eu consigo simplificar e eu fico com as equivalências, com quanto eles valem. Aqui quando eu multiplico, então, quando eu multiplico
10 à terceira, com 3,6, 10 à terceira, observe que eu fico com 3,6, 10 à sexta. Watt vezes segundos. Só que watt vezes segundos é joules. Conclusão, 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 à sexta joules. Esse é o valor do quilowatt-hora. E, como eu disse, se nós tivéssemos aí as contas de luz sendo dadas em joules, o povo, né, que não cursa física, não estuda física, poderia ter muita dificuldade de interpretar uma conta de luz. Tudo bem? Então, olha só. Eu apresentei aqui os conceitos de potência e energia elétrica. Agora, eu tenho aqui selecionados alguns exercícios sobre potência e energia, e é o que a gente vai desenvolver a partir de agora, tá? Então, deixa eu abrir o meu arquivinho aqui de exercícios, tá? Vou abrir aqui o meu arquivinho de exercícios. Vamos nessa. Olha só, galera, tá aqui fazendo a transição. Tá aí, nosso primeiro probleminha. Dá uma lida aí, deixa eu pegar aqui a minha mesinha digital para que a gente possa resolver essas questões. Então, tá aqui. Bom, o negócio é o seguinte, se tiver dúvidas, escreva aí nos comentários, né? Se comunique com o Physics Box, com o professor Carlos Mainartes, que a gente responde às suas dúvidas, tá? Então, se chegou aí agora, dá um oizinho aí. Bom, vamos lá. Começando então pela primeira questão proposta, aqui diz que um forno elétrico opera na voltagem. Voltagem é um termo que engenheiros não gostam, e ele significa a diferença de potencial, tá? Então, o forno elétrico opera na voltagem de 200 volts, sendo percorrido por corrente elétrica de 5 amperes, tá? Colocou-se nesse forno 200 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Admita que toda a energia do forno seja utilizada para aquecer a água. Dessa forma, não haverá perda para o meio. Adote que cada caloria vale 4 joules e que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, ou grama a menos 1, grau Celsius a menos 1. A primeira pergunta é, qual a energia necessária para elevar a temperatura da água a 100 graus Celsius? Tá? Então, a 100 graus Celsius. Bom, observe aqui. Nós precisamos determinar qual seria a energia necessária para elevar a temperatura da água até 100 graus Celsius. Bom, aqui, gente, observe que apesar de ter a DDP e ter a corrente elétrica, tá? E nesse caso poder calcular aqui a energia, o cálculo de energia passa pela equação fundamental da calorimetria, onde Q é igual a mc ΔT. Por quê? Porque nós temos que levar em conta, né, a variação de temperatura que nós queremos ter, a massa de água e o calor específico da água. E apesar de ter aqui DDP e corrente, esses valores não me fornecem o valor exato de energia para aquecer a água. Então, essa quantidade de energia será, a massa é de, no caso, 200. O calor específico, 1 caloria por grau Celsius, então está aqui 1. Aqui é 100, menos o 20 inicial. E isso aqui corresponde à quantidade de 80 multiplicado por 200, que dá 16.000 calorias. E aqui eu preciso, no caso, multiplicar 16.000 vezes 4, tá? 16.000 vezes 4. Até porque se você olhar aqui nas alternativas, nós não temos a resposta 16.000 calorias, tá? Não tem a resposta 16.000 calorias. Então, nesse caso aqui, não tendo a resposta 16.000 calorias, precisamos transformar em joules. Então, multiplicando por 4, observe que nesse caso, essa quantidade
16.000 vezes 4 é 64.000. Então, a quantidade é 64.000 joules. 64.000 joules. Observe que aqui eu vou trazer a vírgula dessa casa aqui entre o 6 e o 4. E isso me dá como resposta, então, uma quantidade de 6,4 vezes 10 elevado à quarta joules. Então, tá aí, ó. A minha primeira resposta é essa aqui. A quantidade de energia exata para aquecer a água de 20 até 100 graus Celsius, 6,4 10 à quarta joules. Essa alternativa aqui é a letra E. E a próxima questão diz em quanto tempo essa temperatura será atingida. Gente, aqui, essa quantidade, né, de calor que vai ser fornecida, ela, no caso, aparece como potência, é a quantidade de calor dividida pelo tempo, certo? E a potência nós vamos ter que calcular aqui, com base na DDP e na corrente elétrica. Então, observe que a combinação dessa equação com potência, que é igual a corrente vezes DDP, I vezes V, dessa combinação, tá? Então, observe que aqui, dessa combinação, eu posso ter o seguinte, que quantidade de calor sobre tempo é igual a DDP, que é o V multiplicado pela corrente, que é o I. Agora, nesse caso aqui, me faltou espaço, então eu vou aqui pegar uma nova tela e deixa eu reescrever a minha equação, né? Quantidade de calor dividido pelo tempo é igual a corrente vezes DDP. Aqui eu tenho 6,4 10 à quarta, quantidade de calor fornecido, em joules. Tá? Esse valor aqui não poderia estar em calorias nesse cálculo, é obrigatório que estivesse, no caso, em joules mesmo. O tempo é a nossa incógnita. A corrente elétrica, vamos aqui, ó. A corrente elétrica é de 5 amperes e a DDP é de 200 volts. Então, a corrente elétrica ela é de 5 amperes, a DDP é de 200. Observe que aqui nós ficamos com 6,4 10 à quarta, igual 5 vezes 200, 10 à terceira, vezes o tempo ΔT. Aqui podemos simplificar 10 à terceira, esse 10 à quarta fica 10 na 1. E observe então que se eu pego 6,4 vezes 10 na 1, que é 10, eu tenho um tempo que no sistema internacional fica em segundos, um tempo de 64 segundos. Então está aqui solucionado um tempo de 64 segundos. Vamos lá. A alternativa correta aqui, letra B. Vamos para a segunda questão proposta para a nossa live. Uma questão da PUC do Rio. Considere o circuito da figura abaixo, em que as resistências são dadas em quilo. Aqui, no caso, está errado, não é, tá? Não é quilowatt, é quilo-ohm. Ontem eu estava com uma questão, não sei se foi uma questão da PUC do Rio que eu peguei também que veio em watt. Eu acho que é a configuração, na hora que faz aquele Ctrl+C, Ctrl+V, a configuração está transformando os valores em ohms nesse W, tá? Provavelmente seja isso. Mas está ali colocado certinho, tá? Então é em quilo-ohms. E a bateria é considerada ideal, com força eletromotriz de 12 volts. Letra A. Qual é a diferença de potencial no resistor R2? Depois, letra B. Qual é a potência dissipada pelo circuito? E letra C. A resistência R3 agora é retirada do circuito e substituída por um fio sem resistência. Qual é a nova corrente que passa por R1? Gente, então vamos lá. Vamos analisar o nosso circuito, tá? No nosso circuito, eu tenho aqui os valores das resistências. E eu preciso primeiro dizer qual é a diferença de potencial no resistor R2. O resistor R2 ele está localizado aqui nessa ligação em paralelo, tá?
Então ele está localizado aqui, ó, nessa parte da ligação em paralelo. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir a resistência equivalente, porque se eles estão em paralelo, R2 e R3, a diferença de potencial em R2 é a mesma diferença de potencial para R3, mesma DDP. Se eu descobrir a corrente total, eu posso, a partir dela, calcular a DDP só nesse pedaço. E daí, eu terei resolvido o item A. Então, aqui, ó, no item a primeira coisa que eu vou determinar é a resistência equivalente. A primeira resistência equivalente vai ser exatamente dessa parte. Olha só, um resistor é de 20 e o outro é de 30. O que eu posso fazer? Aqui tem uma regrinha que a gente pode utilizar para dois resistores diferentes entre si, que se chama produto pela soma. A produto pela soma, então, diz que a resistência equivalente é a multiplicação. Então, deixa eu escrever, ó, vou escrever aqui, ó, seria R1 multiplicado por R2, tá? Sobre R1 mais R2. Aí você vai me dizer, professor, mas aqui é o 2 com 3, não tem problema. Se for 2 com 3, você escreve R2 vezes R3, é R2 mais R3, tá? É só fazer essa substituição. Então, observe que agora fica o quê? 20, que multiplica 30, divididos por 20, mais 30. Gente, eu vou pôr o resultado direto aqui, ó. Isso aqui vale o quê? 20 vezes 30 é 600, e 20 mais 30 é 50. E 600 dividido por 50 vai dar 12 quilo ohms. Agora se liga numa paradinha que é o seguinte. 12 quilo ohms, beleza. Achamos a resistência equivalente. Resolve o problema? Essa não é a resposta do problema, mas resolve sim o item A. Por quê? Porque agora que eu sei a resistência equivalente, eu vou fazer mais um cálculo que é para descobrir a corrente elétrica. Então veja, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é a DDP, que eu vou chamar apenas de V, dividido por essa resistência equivalente. Essa corrente é a total do circuito. Ela se divide na ligação em paralelo, mas quando você acha uma resistência equivalente de 12, essa resistência vale por esses dois associados, tá? Então essa corrente I, ela será, quanto vale a DDP? Vale 12. E a resistência equivalente? Vale 12 também, só que quilo. Então 10 a terceira. Observe, ó, siga meus pontilhados aí. Observe que nesse caso, então, a corrente elétrica, 12 se simplifica com 12, e 10 a terceira, o que eu faço? Passo para o numerador, fica 10 a menos 3 amperes. 1 miliampere. Acabou? Não, não acabou ainda o item A. Tá? Não acabou ainda o item A. Eu achei a corrente e agora eu quero achar DDP. E para, no caso, Opa! Ô, galera, eu estou muito distraído hoje. Espera aí que tem um erro aqui, deixa eu consertar. Tá? Deixa eu consertar, tem um erro aqui. O que eu achei? A resistência dessa parte aqui. Viajando na maionese, ó, 12 kΩ é a resistência desse pedaço aqui. Aí, quanto que é a resistência total do circuito? Espera aí, vamos até escrever aqui, ó. Ó, resistência total. Tá? Qual que é a resistência total? A resistência total do circuito vai ser R1, que vale 6, mais o 12 da ligação em paralelo, mais 2. A resistência total, no caso, é 6 com 12, 18, com 2, 20 kΩ, certo? Então, veja. Aqui, só para você compreender, deixa eu abrir uma nova telinha aqui. Quando eu achei aquela resistência equivalente para a ligação em paralelo, então eu passei a ficar com o circuito desse modo aqui, ó. 12 volts, a minha fonte de alimentação. Aqui uma resistência de 6 kΩ.
aqui uma resistência de 12 kΩ, aqui uma resistência de 2 kΩ. Isso é o que eu obtive no meu circuito. Observe que aquele 12 kΩ está aqui. Quando eu fiz, então, para achar a resistência total, observe que todos esses três eles ficaram em série. Eles ficaram em série. E foi por isso que eu achei aquela resistência total, que foi 6 com 12 com 2, 20 kΩ. Agora, veja uma coisa. Qual é o valor da corrente total? O valor da corrente total é V dividido por R. E a corrente total, então, V, nesse caso é 12. E a resistência é 20 vezes 10 a terceira. Com isso, eu tenho uma corrente. Quando eu divido 12 por 20, eu tenho 0,6 vezes 10 a menos 3 amperes. Essa é a corrente total, tá? É a corrente total. Eu ainda não encontrei a DDP nesse pedaço, mas presta atenção agora no detalhe. Eu vou pegar só esse resistor de 12, tá? Então, nesse resistor aqui, que ele vale 12 kΩ, está passando essa corrente I, que é a corrente total. E nesse caso, para encontrar essa DDP, tá? Que eu vou chamar de DDP, VP, nessa parte em paralelo, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer o produto da corrente elétrica pela resistência. Então, a DDP nessa parte aí é a corrente 0,6, 10 a menos 3, certo? Vezes a resistência nessa parte, 12, 10 a terceira. Aqui eu posso cancelar 10 a menos 3 com 10 a terceira e fico com um produto de 12 vezes 0,6. Quer dizer, a DDP na parte em paralelo corresponde a 12 vezes 0,6, 7,2 volts. Agora sim, tá? Agora sim, tá aí 7,2 volts. E esse foi o nosso item A. Agora, deixa eu fazer o seguinte aqui. O item A a gente resolveu, tá? Deixa eu copiar aqui. Aí, beleza? Tá aqui, ó. Vamos calcular o item B, tá? Vamos calcular o item B. O que o item B está pedindo? Então, item B. Qual a potência dissipada pelo circuito? A potência dissipada pelo circuito é aqui, galera. Ó. Potência, corrente elétrica vezes a diferença de potencial. A corrente elétrica a gente acabou de ver, 0,6 vezes 10 elevado a menos 3, correto? É só a gente olhar aqui, corrente total 0,6, 10 a menos 3, vezes a DDP. A DDP é da bateria, e a bateria é de 12. Então, observe aqui que a resposta é 0,6 vezes 12, 7,2 vezes 10 a menos 3 watt. Ou 7,2, e se 10 a menos 3 é o miliwatt. Então, tá aí. Essa aqui é a nossa resposta, 7,2 miliwatt. Vamos ver aqui o item C, tá? O item C. Ele fala que a resistência 3 agora ela é retirada, certo? E substituída por um fio sem resistência. Então, peraí, que aqui tem uma coisa que precisa ser feita. O que aconteceu quando a gente fez isso aqui? Gente, quando nós fizemos isso aqui, nós retiramos isso aqui, a corrente não passa também por aqui. Porque acontece o que a gente chama, ó, isso aqui se chama curto-circuito.
tá? Então isso aqui se chama curto-circuito. Como a corrente não passa por aqui, você vai me perguntar, mas professor, ela passa por onde? Seguinte, a corrente elétrica ela está vindo aqui, ó. Então, a corrente elétrica ela está vindo aqui. Aí, quando chega nesse nó, aqui tem resistência. E aqui foi tirado o resistor, então não tem resistência nenhuma. A corrente elétrica ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Vai passar por aqui, depois ela vem e passa pelo último. No caso, então, qual é a resistência equivalente? Somente esses dois. Então, a resistência do circuito corresponde ao valor 6, mais o valor, no caso, que nós temos aqui, 2. Então, a resistência é de 8 kΩ. E agora sim, uma vez que a resistência do circuito é 8 kΩ, a corrente que vai passar por esse resistor é a corrente que passa por todo o circuito, né? Porque a pergunta é, qual é a corrente que passa pelo resistor 1? A corrente que passa pelo resistor 1 é a corrente que passa por todo o circuito. Então, olha só, se eu agora fizer corrente elétrica, que é a DDP dividido pela resistência, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui corrente elétrica, a DDP é 12, divididos por 8 vezes 10, a terceira. Observe que aqui, ó, essa divisão de 12 por 8 nos dá uma corrente elétrica de 12 por 8, 1,5, 10 a terceira, 10 dá menos 3 amperes. Então tá aí, essa é a corrente. Reforçando o que aconteceu, quando nós tiramos a terceira resistência, ficou um curto-circuito. A corrente passa por onde é mais fácil. O outro lado que tem resistência, ele acaba não sendo atravessado por corrente elétrica. E a corrente, então, passa pelo resistor 1, é a mesma que passa pelo 4. A resistência equivalente fica somente esses dois, dá 8 kΩ. E com isso nós conseguimos calcular qual é o valor dessa corrente. 1,5, 10 a menos 3 amperes, 1,5 miliamperes, tá? Então, esse é o valor da corrente elétrica. Vamos lá, nós temos aqui mais uma questão programada. Nessa questão nós temos, suponha que você se mude de São Paulo, onde a tensão da rede elétrica residencial é 110 volts, para Fortaleza, onde a tensão é 220. E traga consigo um aquecedor elétrico. Para manter a mesma potência do aquecedor, a resistência original, tá, de 4 ohms deve ser substituída por outra em ohms, que é. Então, atenção, veja, ele quer que seja a mesma potência, certo? A mesma potência. Das equações que eu tenho para a potência, a melhor para utilizar nesse caso é potência igual a DDP ao quadrado dividido por resistência. Por quê? Porque, no caso, são as grandezas que são apresentadas, DDP, resistência e potência, tá? Então, essa aqui seria mais adequada. Nesse caso, como é a mesma potência, nós partimos da ideia que a potência 1 é igual à potência 2. Mas o que é a potência 1? A potência 1 pode ser a potência aqui, ó, em São Paulo. E a potência 2 em Fortaleza, certo? Então, como a potência é a mesma, eu vou ter o quê? V1 ao quadrado sobre R igual a V2 ao quadrado sobre R. E nesse caso aqui, o que seria V1? V1 é a tensão em São Paulo, tá? Ó, é 110. Então, 110 ao quadrado sobre a resistência elétrica, tá? Para manter a mesma potência, a resistência original de 4 ohms. A original é que tinha lá em São Paulo, então aqui é 4. E aqui vai ser o quê? No caso, 220, que já é Fortaleza, sobre a nova resistência que eu vou chamar de R2. Me acompanhe, porque agora o que nós temos? 110, eu vou escrever aqui ó, como 110 vezes 110. Isso aqui é o 110 ao quadrado, sobre 4. E 220 ao quadrado é 220 vezes 220, sobre R2. Por que eu fiz isso? Evitando fazer a multiplicação. Tá?
Porque, ó, se eu agora simplifico 110 com 220, isso aqui dá 1 e dá 2. E 110 com 220 dá 1 e dá 2. Observe que 2 e 2 é 4. Eu vou ficar com 1 sobre 4. 2 vezes 2, 4. Sobre R2. Nesse caso, multiplicando cruzado, descubro que a resistência 2, que é lá em Fortaleza, tem que ser uma resistência de 16 ohms. Então, está aí uma resistência de 16 ohms. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, está aí mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima. Questão da FGV que diz: em um dos circuitos elétricos de uma casa estão ligados uma torneira e um chuveiro elétricos. Os valores nominais de tensão e potência dos aparelhos são: torneira 220 com 3.300 watts, chuveiro 220 com 4.400 watts. Com os aparelhos instalados em uma rede de forma a funcionarem com sua tensão nominal, o disjuntor mais adequado para proteger esse circuito deve suportar uma corrente máxima igual a... Então, atenção, numa ligação residencial, observe que cada aparelho é ligado de forma independente. Então, nós podemos dizer que a tensão que os aparelhos serão ligados é 220 volts. Então, essa aqui é a tensão da rede. Agora, observa o seguinte. No caso, galera, a potência ela vai ser dada por uma soma. Porque eu tenho um aparelho 1 que ele tem 4.400 watts. A potência do 2, 3.300. Isso me dá uma potência total, se eu somo, de 7.700 watts. Agora presta atenção no seguinte. Eu vou aqui mostrar mais ou menos como é que seria esse circuitinho, tá? A corrente total, vou aproveitar esse espaço aqui, a corrente total ela vem aqui. E aqui existe aquela bifurcação. Então nós temos aqui a resistência, aqui a resistência. E o circuito ele fica como se fosse em paralelo, apesar das ligações serem independentes. Então, observe que o que acontece aqui, ó, aqui eu tenho uma corrente que eu posso chamar de corrente 1, e esse é o outro aparelho, ele exige uma corrente 2. Porém, a corrente aqui é uma corrente total I. E quando eu tenho aqui esse aparelho com uma potência 1 e esse aparelho com uma potência 2, o que nós devemos fazer com a potência é o que foi feito aqui. Então, a potência ela pode ser somada. E não é porque é paralelo, não. A potência ela é sempre somada. Seja série, seja paralelo, nós somamos a potência. Então, nesse caso agora, gente, nós temos que P é igual a IV. A potência, então, é 7.700. No caso, a corrente elétrica é I. A DDP é 220, certo? A DDP é 220. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar aqui, ó, um zerinho com um zerinho, e eu vou ter aqui uma corrente elétrica passando nesse circuito. Vou ter uma corrente elétrica passando nesse circuito, que vai ser, deixa eu bater aqui rapidinho, 770 divididos por 22, que é no caso, uma corrente de 35 amperes. Bom, então olha só, uma corrente de 35 amperes, nós temos aqui disjuntores de 15 amperes, disjuntores de 20 amperes, 80 e 100 amperes. Observe aqui nesse caso que se eu ligo os dois juntos, é certeza que eu tenho uma corrente de 35 amperes. Então eu não posso colocar nenhum disjuntor de 15 nem de 20, porque com certeza eles vão desarmar. Porém, se eu coloco de 100 e de 80, é muito alto, tá? Então o mais adequado seria a letra B, o disjuntor de 40 amperes, porque fica próximo da corrente de 35, é levemente maior do que 35, tá? E poderia, então, proteger esse circuito. Tudo bem? Então, olha só. Vamos lá, mais uma questão aqui.
Mais uma questão. Essa questão ela fala que o custo mensal referente ao uso diário de 30 minutos de um secador de cabelo. Então, atenção, deixa eu anotar aqui, 30 minutos de uso, tá? 30 minutos e uso diário. Então, é 30 minutos dia. E esse custo está em 3,60, tá? 3,60. Enquanto o chamado quilowatt-hora, ele tem um custo de 0,20, tá? A tensão de funcionamento do aparelho é 110 volts. 110 volts. E ele pede para a gente determinar o valor aproximado da resistência elétrica. Então, quanto vale a resistência elétrica desse aparelho? Em ohms. Considere desprezíveis resistências elétricas dos fios de ligação e demais componentes do circuito. Veja, gente. Atenção. O custo de utilizar 30 minutos por dia, é 3,60. Só que aqui é muito importante compreender que 30 minutos por dia seria quanto no mês. Até porque esse valor aqui, 3,60, ele é o quê? Ele é mensal. Então, o valor de 3,60 é mensal. Cada 1 kWh, 20 centavos. 30 minutos por dia, considerando 30 dias, né? Vai dar o quê? Cada 2 dias dá 1 hora. Então, cada 2 dias dá 1 hora. Em 30 dias, nós temos 15 horas de uso, certo? No mês. Então, 15 horas de uso no mês. Gente, já sabemos que são 15 horas de uso. Agora veja, vamos para uma regra de 3. Aqui, ó. 1 kW equivale a 0,20. Tá? Equivale a 0,20. Aí o que eu tenho? Eu tenho aqui 3,60. Então, 3,60 equivale a x kW. Vamos continuar o cálculo aqui, ó. 3,60 equivale a x kW. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho 0,2 x multiplicando cruzado e 3,60 vezes 1. Isso aqui é igual a 3,60. Então, x é igual a 3,6 divididos por 0,2 e isso aqui me dá uma energia. 3,6 por 0,2 é a mesma coisa que 36 por 2, 18 kWh. Certo? Então tá aí, ó. 18 kWh. Agora, esse 18 kWh é a energia consumida. E vamos para uma outra tela aqui. Pois, lembramos que energia é potência multiplicada pelo tempo. Nesse caso aqui, a energia é de 18 kWh. A potência não sabemos, mas essa energia consumida em um mês, tá? No mês, lembre-se que deu ao todo 15 horas de uso. Então, a potência aqui, ó, estou usando esse valor aqui em kWh e esse aqui em hora. Minha potência vai sair em kW. Então, quer dizer, quando eu divido 18 por 15, eu tenho 1,2. Então, a potência é de 1,2 kW. Só lembrando que isso aqui corresponde a 1.200 watts, certo? O que eu preciso determinar? Eu preciso determinar, no caso, qual é o valor da resistência elétrica. Vamos lembrar aqui que nós temos o secador ligado numa rede de 110 volts. Então, se eu utilizo agora potência dDP ao quadrado por resistência,
eu tenho aqui 1.200, que é igual a 110 ao quadrado sobre R. Observe que R aqui será o quê? 110, que multiplica 110 divididos por 1.200. Observe que aqui também evitei de fazer 110 ao quadrado, apesar que é uma conta fácil, mas eu simplifico os zerinhos, né? Observe que aqui, olha só, 2 zerinhos embaixo, 2 zerinhos em cima. A resistência será quanto? 11 vezes 11, 121, dividido por 12. Então, 121 divididos por 12 vai dar aproximadamente 10, alguma coisinha. Não chega a 10,1, tá? Então, eu vou bater aqui na calculadora. Nós temos aí 121 divididos por 12 e 10,08. Então, o valor aqui é de 10,08 ohms. Esse é o valor da resistência. O problema fala do valor mais próximo, né? E aqui temos o valor mais próximo que nós temos seria a letra A, 10 ohms. Então, resposta letra A. E galera, tem uma última questão que eu coloquei aqui, então vamos resolver essa última questão dessa live. Então, última questãozinha de hoje. Nessa última questão, nós temos que uma pessoa, ao desejar comprar um chuveiro novo, foi até uma loja e o vendedor ofereceu-lhe 2 modelos diferentes, conforme a tabela abaixo. O vendedor afirmou que o modelo 2 é mais econômico. Falou que é mais econômico e, consequentemente, consumirá menos energia. Para verificar isso, o consumidor calculou o consumo médio para cada um dos modelos de chuveiro. Nesse caso, ele levou em consideração que o tempo de uso total do chuveiro na sua casa é 30 minutos por dia, tá? Em um mês e 30 dias. Então, 30 minutos por dia, um mês e 30 dias. A partir disso, o consumidor chegou à conclusão que letra A, o vendedor está certo, o modelo 2 consumirá 60 kWh. Letra B, o vendedor está certo, o modelo 1 consumirá 60.000 Wh. O vendedor está errado e ambos os modelos consumirão 6.000 kWh. O vendedor está errado e ambos os modelos consumirão 60.000 kWh. O que precisamos fazer? Precisamos fazer aqui o cálculo da energia consumida, certo? E para isso, eu vou aqui levar para outra tela a tabelinha e 30 minutos por dia num mês de 30 dias. Essa é a informação que eu preciso. Depois a gente volta aqui nas alternativas. Então, atenção. Olha só, aqui está a tabelinha de potência e tensão de funcionamento dos chuveiros. Ótimo. E o que nós temos? Utilização, deixa eu colocar aqui. Só lembrando, são 30 minutos por dia. Tá? 30 minutos por dia. E, no caso, o mês tem 30 dias. Então, veja, 30 minutos por dia. Quer dizer, a cada 2 dias, 1 hora. Significa que o tempo de utilização será de 15 horas no mês, correto? 30 minutos a cada dia são 15 horas de utilização no mês. A energia o que é? A energia elétrica é um produto da potência pelo tempo, essa energia consumida. Então, observe que, em ambos os casos, o tempo será o mesmo, 15 horas, e, apesar das tensões serem diferentes, a potência aqui é exatamente a mesma. Ligar em tensão diferente não altera a potência, tá? Porque se você levar o chuveiro de 4.000 watts para ligar em 110, então você tem uma rede de 110, você leva de 4.000 watts. Se sua rede é 220, você vai levar o de 220, mas a potência consumida será de 4.000 watts. Logo, o que nós teremos? Que a energia é a potência, e essa potência é 4.000 vezes o tempo 15.
Observe que a energia, no caso, será de 4.000 vezes 15, o que dá 60 mil watt-hora. 60 mil watt-hora, tá? Então, o que? Qual consome mais? Foi mesmo? Consumo para ambos. E por quê? Porque eu expliquei aqui a questão deles serem desenvolvidos, fabricados com a dissipação de 4.000 watts. Cada um, né, cada modelinho, aí vai funcionar dissipando 4.000 watts, o de 110 e o de 120, o de 220. Agora observa aqui, voltemos. As nossas alternativas, o vendedor está certo, o modelo 2 consumirá, né, 60 kWh. Ele diz que o modelo 2 é mais econômico, mas os dois gastam a mesma coisa. Então essa primeira aqui está errada. O vendedor está certo, o modelo 1 consumirá 60 mil. Não. Tá? O vendedor não está certo nesse caso. O vendedor está errado e ambos os modelos consumirão 6.000 kWh. Não. E o vendedor está errado e os modelos consumirão 60 kWh. Observa aqui, voltemos. O que acontece? 60 mil watt-hora é o mesmo que 60 kWh. Então tá aí, energia consumida por ambos, 60 kWh. A resposta correta é a letra D. O vendedor ele está errado, porque o segundo modelo para 220 não é mais econômico. Eles gastam a mesma coisa, tá? E seja um modelo ou seja outro, no mês será de 60 kWh o consumo. Então tá aí a resposta letra D. Galera, então tá aí fechada a nossa live de hoje, completa, tá? Amanhã, 17h15, nós temos live novamente. Agradeço, então, a presença de vocês aí, a presença de ter acompanhado a live. E já fica o convite para participar, então, da live de amanhã, tá? Continuamos com esse assunto de eletrodinâmica. Obrigado pela presença e aguardo, então, vocês amanhã.